Lucas capítulo 22. Ora, aproximava-se a festa dos pães ázimos, que é chamada Páscoa, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o matariam, pois eles temiam o povo. Então entrou Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E ele foi no seu caminho e comunicou aos principais sacerdotes e capitães como ele poderia traí-lo. E eles se alegraram e concordaram em lhe dar dinheiro. E ele prometeu e buscava uma oportunidade de traí-lo na ausência da multidão. Então chegou o dia dos pães ázimos, em que se devia sacrificar a Páscoa. E ele enviou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que nós possamos comer. E eles disseram: Onde tu queres que a preparamos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar, e direis ao dono da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento dos convidados, onde comerei a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande quarto superior mobiliado. Ali fazei os preparativos. E eles foram e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa e os 12 apóstolos com ele. E ele disse-lhes: Quão intensamente desejei comer convosco esta Páscoa, antes que eu sofra. Porque eu vos digo que não mais comerei dela, até que se cumpra no reino de Deus. E ele, tomando o cálice e tendo dado graças, disse: Tomai-o, dividi-o entre vós. Porque eu vos digo que não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E ele, tomando o pão e tendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai conforme o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem ele é traído. E eles começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. E houve também uma contenda entre eles sobre qual deles deveria se considerar o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios exercem senhorio sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não será assim com vós, mas o maior entre vós será como o menor, e quem governa como quem serve. Portanto, qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Mas eu estou entre vós como aquele que serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos designo um reino, como meu Pai me designou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. E o Senhor disse: Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado te ter para vos peneirar como trigo. Mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. E ele disse: Digo-te, Pedro, o galo não cantará hoje, antes que tu negues por 3 vezes que me conhece. E ele disse-lhes: Quando eu vos enviei sem bolsa, alforge ou calçados, faltou-vos alguma coisa? E eles responderam: Nada. Então ele disse-lhes: Mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também seu alforge, e o que não tem espada, venda a sua veste e compre uma. Pois eu vos digo
que é necessário que aquilo que está escrito se cumpra em mim. E ele foi contado entre os transgressores, porque as coisas que me dizem respeito têm um fim. E eles disseram: Senhor, eis que aqui estão 2 espadas. E ele lhes disse: é o suficiente. E ele, saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e seus discípulos também o seguiram. E ele, chegando ao lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E retirou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e ajoelhando-se orava, dizendo: Pai, se tu quiseres, remova de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, fortalecendo-o, e estando em agonia, ele orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam por terra. E ele, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e ele encontrou-os dormindo de tristeza. E ele lhes disse: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, eis que uma multidão, e aquele que se chamava Judas, um dos 12, ia diante dela, e aproximou-se de Jesus para o beijar. Mas Jesus lhes disse: Judas, com um beijo tu traís o Filho do Homem? Quando os que estavam ao redor viram o que ia acontecer, eles disseram-lhe: Senhor, feriremos com a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a sua orelha direita. E Jesus, respondendo, disse: Permiti que eu chegue até este. E tocando sua orelha, o curou. E disse Jesus aos principais sacerdotes e aos capitães do templo e aos anciões que tinham vindo contra ele: Vieste como contra um ladrão, com espadas e varas. Eu tenho estado diariamente convosco no templo. Não estendeste as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, tomando-o, levaram-no e o trouxeram para a casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Mas uma certa serva, vendo-o assentado ao lado do fogo, e olhando-o seriamente, disse: Este homem também estava com ele. E ele negou-o, dizendo: Mulher, eu não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também um deles. E Pedro disse: Homem, eu não sou. E passada quase 1 hora, um outro com confiança afirmava, dizendo: Com certeza este indivíduo também estava com ele, pois ele é um galileu. E Pedro disse: Homem, eu não sei o que tu dizes. E imediatamente, enquanto ele falava, o galo cantou. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E Pedro, saindo, chorou amargamente. E os homens que guardavam Jesus zombavam dele e feriam-no. E vendando-lhe os olhos, batiam na sua face, perguntando-lhe: Profetiza, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que amanheceu, ajuntaram-se os anciãos do povo, os principais dos sacerdotes e os escribas, e o conduziram ao seu conselho, dizendo: Se tu és o Cristo, dize-nos. E ele lhes disse: Se eu vos disser, não o crereis. E se eu também vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. De hoje em diante, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Então todos disseram: És tu então o Filho de Deus? E ele lhes disse: Vós dizeis que eu sou. E eles disseram: Por que ainda temos necessidade de outro testemunho?
porque nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Capítulo 23. E levantando-se toda a multidão deles, levaram-no a Pilatos, e eles começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este indivíduo pervertendo a nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo ser ele mesmo Cristo, um rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: és tu o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe: tu o dizes. Então disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: eu não acho culpa alguma neste homem. E eles, ainda mais violentos, disseram: ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, começando pela Galiléia até este lugar. Quando Pilatos ouviu falar da Galiléia, ele perguntou se aquele homem era um galileu. E assim que soube que ele pertencia à jurisdição de Herodes, ele enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque ele desejava vê-lo há muito tempo, por ter ouvido muitas coisas dele, e esperava ver algum milagre feito por ele. Então o interrogava com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E os principais sacerdotes e os escribas estavam ali e o acusavam com veemência. E Herodes, com os seus homens de guerra, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa deslumbrante e enviou-o novamente a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes se tornaram amigos, porque antes tinham uma inimizade entre eles. E Pilatos, chamando os principais sacerdotes e governantes do povo, disse-lhes: trouxeram-me este homem como pervertor do povo, e eis que, examinando-o perante vós, não achei neste homem nenhuma culpa daquilo que o acusam, mas nem Herodes, pois eu lhe enviei novamente por causa de vós, e nada digno de morte foi cometido por ele. Portanto, castigá-lo-ei e o soltarei, porque era-lhe necessário soltar-lhes um por ocasião da festa. E gritavam todos juntos, dizendo: fora daqui com este homem, solta-nos Barrabás, que fora lançado na prisão por causa de uma rebelião feita na cidade e de um assassinato. Novamente, pois, Pilatos falou, querendo soltar a Jesus. Mas eles gritavam, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. E ele lhes disse pela terceira vez: por quê? Que mal ele fez? Não achei nele culpa de morte, portanto castigá-lo-ei e o soltarei. E eles insistiam em alta voz, requerendo que ele pudesse ser crucificado. E as suas vozes e as dos principais sacerdotes prevaleceram. E Pilatos deu sentença que deveria ser como eles exigiam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma rebelião e assassinato, que era o que eles desejavam, mas entregou Jesus à vontade deles. E enquanto o conduziam, eles pegaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e colocaram nele a cruz, para que ele pudesse carregá-la após Jesus. E seguia uma grande multidão de povo e mulheres, que também pranteavam e lamentavam por ele. Mas Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorais por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que virão dias em que dirão: abençoadas são as estéreis, e os ventres que nunca geraram, e os peitos que nunca amamentaram. Então eles começarão a dizer para os montes: caiam sobre nós, e aos outeiros: cubram-nos. Pois, se eles fazem estas coisas em uma árvore verde, o que se fará na seca? E havia também outros 2, que eram malfeitores, sendo conduzidos com ele para serem mortos. E quando eles chegaram ao lugar que é chamado Calvário, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à sua direita e outro à esquerda. Então disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram a sorte. E o povo ficou parado e olhando, e também os governantes o ridicularizavam, dizendo: ele salvou aos outros.
Salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados zombavam dele, chegando-se a ele e oferecendo-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também havia uma inscrição escrita acima dele em letras de grego e latim e hebraico: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados, enfurecido, dizia: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, respondendo, repreendia-o, dizendo: Tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação? Porque nós, em verdade, padecemos justamente, pois nós recebemos a devida recompensa dos nossos atos. Mas este homem nada fez de errado. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando te vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: Verdadeiramente eu te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E o sol se escureceu, e o véu do templo se rasgou-se ao meio. E Jesus, gritando em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isto, ele rendeu o espírito. Ora, quando o centurião viu o que estava feito, ele glorificou a Deus, dizendo: Certamente este era um homem justo. E toda a multidão que se ajuntara para observar, vendo as coisas que estavam feitas, retornavam batendo no peito. E todos os seus conhecidos e as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo estas coisas. E eis que havia um homem de nome José, um conselheiro, e ele era um homem justo e bom, que não tinha consentido no conselho e nos atos deles. Ele era de Arimateia, cidade dos judeus, e ele também esperava o reino de Deus. Este homem foi a Pilatos e implorou pelo corpo de Jesus. Havendo-o tirado, envolveu-o em um pano de linho e deitou-o em um sepulcro lavrado na rocha, onde nenhum homem havia sido posto. E era o dia da preparação, e ia começar o Shabat. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia o seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E elas, retornando, prepararam especiarias e ungüentos, e no dia do Shabat repousaram conforme o mandamento. Capítulo 24. Ora, no primeiro dia da semana, muito cedo de manhã, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E elas acharam a porta do sepulcro revolvida, e elas, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas com medo e abaixando as suas faces para o chão, eles lhe disseram: Por que procurais o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, mas está ressuscitado. Lembrai-vos como ele vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens pecadores e ser crucificado, e ao terceiro dia ressuscitar. E elas lembraram-se das suas palavras, e retornando do sepulcro, contaram todas essas coisas aos 12 e a todos os demais. Estas eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que estavam com elas, que contaram estas coisas aos apóstolos. E as palavras delas lhes pareciam contos infundados, e eles não acreditavam nelas. Então Pedro, levantando-se, correu para o sepulcro e abaixou-se, viu os panos de linho ali postos, e retirou-se, admirando consigo mesmo o que acontecera. E eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús,
que distava de Jerusalém 60 estádios, e iam falando um com o outro, falando um com o outro sobre todas essas coisas que tinham acontecido. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os seus olhos estavam impedidos para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro, enquanto caminhais e estáis tristes? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo, disse-lhe: és tu somente um estrangeiro em Jerusalém? Não soube das coisas que nela têm acontecido nestes dias? E ele disse-lhes: quais coisas? E eles lhe disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Sim, e também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, elas vieram dizendo que também havia tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam isto mesmo, como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então ele lhes disse: ó tolos e tardos de coração para crerdes em tudo o que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as coisas a seu respeito. E aproximando-se à aldeia de onde iam, ele fez como quem ia para mais longe, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, e partiu-o e deu-lhes. E os seus olhos foram abertos, e eles o reconheceram. E ele desapareceu de diante deles. E eles disseram um para o outro: não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho, e quando ele nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém, e encontraram os 11 reunidos e os que estavam com eles, dizendo: de fato, o Senhor está ressuscitado, e apareceu a Simão. E eles contaram que coisas tinham acontecido no caminho e como reconheceram no partir o pão. E enquanto eles falavam isto, o próprio Jesus ficou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam estar vendo um espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que surgem pensamentos em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E falando isso, ele mostrou-lhes suas mãos e seus pés. E eles, ainda não crendo por causa da alegria e admiração, disse-lhes: tendes aqui algo de comer? Então eles deram-lhe um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele tomou e comeu diante deles. E ele lhes disse: estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprissem todas as coisas que foram escritas a respeito de mim na lei de Moisés e dos profetas e nos salmos. Então ele abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras e disse-lhes:
Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas dessas coisas. E eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. E ele levou-os para fora até Betânia, e ele, levantando as suas mãos, o abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi levado ao céu. E eles o adoraram e retornaram para Jerusalém com grande júbilo, e estavam continuamente no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém.